Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal. Que a cada dia cresce graças ao seu like, deixe o seu joinha aí. Hoje é dia de colocar a camisa do Vasco. 126 anos, o Vasco completando hoje mais um aniversário. O verdadeiro time do povo, de uma história linda, riquíssima, a mais bonita do futebol brasileiro. O Vasco, que foi o primeiro clube brasileiro a conquistar um título internacional. O Vasco, que foi o primeiro time carioca a ganhar o título de campeão brasileiro. O Vasco, que foi o primeiro time a conquistar um título no Maracanã. O Vasco, que quando construiu o estádio de São Januário, foi para ser o maior estádio particular do Brasil e perdurou por muitos anos, até a construção do estádio do Morumbi. Hoje é dia de comemorar. Parabéns, Vasco da Gama, dono de uma linda e apaixonada torcida. Ninguém torce igual o vascaíno. Deixe o seu like, se inscreva no canal, eu vou rodar a vinheta e na volta o Pedrinho vai falar sobre reforços. Bom, deu tempo de você se inscrever no canal? Eu faria ontem um sorteio, mas foi adiado para hoje. Farei uma live no período da tarde para realizar o sorteio, que é um oferecimento da loja Gigante da Colina, que fica no centro do Rio. Fala Baran, tudo bem? Como é que tá? Fala pessoal do canal, certinho, é o Felipe da Gigante da Colina Centro. Tô passando aqui para falar sobre o nosso sorteio que vai acontecer no próximo dia 20. Beleza? Então você que segue o canal do Baran, você que segue aqui a nossa página no Instagram, você está correndo o risco aí de ganhar uma camisa, uma reedição da Libertadores de 98, um copinho de São Januário, aqui uma cordinha para você poder prender depois de tomar um gorozinho lá em São Januário, não perder o seu copo e também o seu chaveiro. Beleza? Então não perde essa oportunidade, ainda dá tempo de você participar, vire membro aí do canal do Baran, nosso amigo Baran, que você aí pode ganhar esse kitzão do Vasco da Gama. Beleza? Fechado? Então vamos lá, hein? Guardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vire membro do canal e participe. Bom, antes do Pedrinho, eu fiquei um pouco chateado com alguns membros, inscritos, telespectadores que me acompanham aqui no canal do YouTube. Eu coloquei um vídeo ontem falando do Pedrinho, né? Aliás, o Pedrinho dizendo que essa história do fundo árabe é mentira. E aí eu acabei sendo eu acusado de mentiroso, como se eu tivesse dado a notícia de que o Vasco estaria negociando com o fundo árabe. E absolutamente não é nada disso. Inclusive ontem, na Hora do Vasco, programa que eu faço ao vivo de segunda a sexta, a partir do meio-dia, eu fiz questão de falar mais ou menos assim. Com toda a minha humildade, eu não tenho nenhuma informação sobre uma negociação do Vasco com o fundo árabe. É uma notícia da Rádio Tupi, que é uma emissora que tem credibilidade. Estou repercutindo essa notícia por conta da informação vinda da Rádio Tupi. Estou sendo humilde em falar que eu não tenho uma informação, nem para desmentir e nem para confirmar. Eu falei isso, está no vídeo ontem, a Hora do Vasco. Então, eu fiquei muito chateado, assim, com a interpretação de algumas pessoas em relação ao meu trabalho. Eu botei o Pedrinho dizendo que é mentira e as pessoas falaram que eu que estava sendo o mentiroso. Bom, contratações do Vasco da Gama. Não vou falar nada. Ouça o que o Pedrinho fala e os absurdos em relação a salário que jogadores do Vasco recebem. O que acontece? Sem citar nomes, mas só para entender. Eu preciso dar fluxo de caixa, obviamente, diluindo a folha. Só que nós estamos falando de uma folha que ela foi superfaturada. Nós estamos falando de jogadores, sem entrar no mérito, obviamente, que ganham salários absurdos. E quando você tenta negociar esses atletas com a própria equipe que você está negociando para pagar metade do salário, a metade do salário já é um absurdo para essas equipes. Então, assim, quando a gente fala de uma forma superficial que
Só aliviar a folha ali. Mas para você aliviar a folha, é muito difícil. Nós estamos falando de jogadores que ganham 480 mil reais. Que nem relacionados são. E aí como é que você faz essa negociação? Como é que você dilui isso? Qual o time que tem condição de pagar metade disso? Então, assim, é lógico que a gente conseguiu esvaziar um pouquinho a folha, mas muito aquém de você diluir ela com um pagamento integral desses atletas, onde a gente teria aí, de repente, uma brecha na folha de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. É muito distante disso. Essa folga de 1,5 milhão, não. Então, assim, é lógico. E aí a gente busca as contratações dentro das nossas condições financeiras, porque, como eu falei ali atrás, eu não vou ser o cara que vou fazer as mesmas práticas de gestões anteriores que levaram o Vasco a essa situação. Porque para mim, Fábio, era muito fácil eu contratar e não pagar, e não ter a responsabilidade de pagar. Eu vou fazer o que todo mundo queria, agradar a torcida. Estou trazendo fulano, mas você é irresponsável tão quanto os outros foram e que levou o Vasco a esse caos financeiro. Eu prefiro pagar o preço e escutar críticas muitas vezes injustas por não acontecerem algumas contratações do jeito que o torcedor espera, mas vou ser responsável para daqui a alguns anos, a árvore que eu estou plantando hoje, alguém vai poder sentar na sombra, mesmo que esse alguém não seja eu, porque quem gosta do Vasco é isso. Isso não quer dizer que nós não estamos nos mexendo. Nós fomos no mercado, nós sabemos todas as posições que a gente tem necessidade. Obviamente que uma posição, de repente, que era menos preocupante, ela acontece outra antes da outra que é mais preocupante, não porque eu não estou atrás da outra, porque a outra não aconteceu. Você deu o exemplo do Lemos, a proposta está lá. A gente não tem resposta, entendeu? Então, assim, não estamos presos nele, corremos para outro. Só que, assim, transações elas são difíceis, não acontece de uma hora para outra. A gente está desde antes da janela abrir, já mapeando e tentando tudo para que a gente consiga fazer alguns movimentos ainda. Faltam poucos dias para a janela fechar. Talvez você falou, talvez eu não entregue o que o torcedor espera. Mas o que ele pode esperar, então, de negociação nesses poucos dias que faltam e de chegada no Vasco? Então, Aline, a gente foi no mercado, obviamente, com a percepção das necessidades, das posições que a gente acreditava. E você vai negociando, atacando essas posições ao mesmo tempo, negociando ao mesmo tempo. Umas acontecem, outras não. Por exemplo, a gente está com uma boa oportunidade do Menezes. Isso não quer dizer que eu não estava procurando a outra posição. A outra posição eu procurei até antes do Menezes. Só que essa aqui andou rápido, está andando rápido. A outra está travada. Aí eu vou, nessa posição aqui que travou com um atleta, eu vou para outro. E esse atleta, o outro, quis ir para outro time. Mas você espera mais um, pelo menos, então, além do... Eu espero mais um, pelo menos mais um. Menezes e mais um. E tem outras posições que a gente precisa, mas eu tenho que entender todo esse fluxo de caixa e a possibilidade obviamente, de mercado para trazer esses atletas. O que você pode dizer para o torcedor quanto à paciência para o Vasco voltar a disputar os títulos nas cabeças? Isso é muito subjetivo, assim. Essas coisas que são superficiais é difícil de eu falar. Como é que eu vou falar quando é que o Vasco pode disputar título? A gente está nas quartas de final de uma Copa do Brasil. Tudo pode acontecer. A gente pode chegar, passar por uma semifinal, a gente pode ser eliminado nas quartas. Eu não vou prometer que a gente vai chegar na final, porque no futebol tudo pode acontecer. O que eu tenho que fazer é estruturar a equipe para que nos próximos anos a gente consiga ter uma saúde financeira, que era para ter sido feito, e aí sim, equilibrar o time, fazer um orçamento. Exatamente, sobre a paciência do torcedor. Cara, mas a paciência do torcedor do Vasco tem a paciência até demais, porque são 20 anos aí com dificuldade, então é super compreensível o torcedor do Vasco ficar chateado. E eu entendo, porque eu que estou no comando nesse momento. Então, se muita coisa cai na minha conta, mesmo sem eu merecer, eu entendo o torcedor do Vasco. Ele tem todo o direito de estar chateado, porque ele aguentou tanta coisa esses anos todos. Agora, o que eu posso falar para o torcedor é que, assim, eu não vou usar das mesmas práticas de gestores antigos, porque isso é que levou o Vasco a estar onde ele está hoje. Mesmo que eu pague esse preço, e eu estou disposto a isso, porque alguém tem que começar para alguém colher o fruto. E se ninguém quis começar, eu saí de onde eu estava justamente para dar esse início. Então é isso que eu vou fazer. Bom, pelo visto, o Vasco, então, vai contratar no máximo 2 jogadores nessa atual janela. Um atacante, o Menezes, que joga no México, está acertado com o Vasco, a qualquer momento anuncia, e provavelmente mais um zagueiro, segundo o presidente do Vasco, o Pedrinho. Está fazendo um trabalho sensacional, né? Da maneira que ele pode. Acho que ele está plantando o Vasco
para o próximo ano. Bom, a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, aqui no meu canal do YouTube, programa pra gente interagir melhor.